Dizem que na vida a gente tem que plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. E ele começou, acho que, escrevendo um livro, porque eu acho que ele ainda não tem filho, ele é muito novo para ter filho. Estou falando de Nicolas Silva Santos, escritor, aqui em nossa Conversa Franca. Tão jovem, gente, mas com um talento incrível. Seja bem-vindo, Nicolas Silva Santos. Muito É assim que se obrigado. fala? Isso, Nicolas Silveira Santos. O nome artístico é Silva Santos. É. Já temos nome artístico, gente. Acho que não é brincadeira não, né, dona Kellen? Como você começou a escrever? Me conta um pouco da sua trajetória. Então, eu comecei a escrever muito para a escola, que a minha professora influenciou muito o meu gosto literário e a minha vontade de escrever. Professora de português? Professora de português. Ah, eu também tive uma excelente professora de português, sabia? É, elas Me fazem a incentivou diferença. muito. Elas fazem a diferença. Você falou uma verdade. Deixa eu mandar um beijo para ela, professora Carmen, como eu amo ela. Até hoje, outro dia encontrei com ela e abracei ela de verdade. Falei, professora, olha, eu devo muito da minha carreira a você, né? Porque incentiva a gente a querer escrever, a querer ler, a entender o nosso português, que é tão bonito. É. E aí, continua. Aí eu comecei a escrever depois que eu tive aula com essa professora, Como ela chama? Tayane Gonçalves Dias. Tayane Gonçalves Dias. Abraço. Eu comecei a escrever por hobby, além de escrever pela escola. Quantos anos você tinha? Tinha 13. Ah, 13. 13 anos eu comecei a escrever por hobby. Ah. Aí com 13 eu fiz o primeiro lançamento, que foi o Nanquim. Posso ver? Deixa eu ver. Mas você se baseou em alguma coisa? Olha, gente, que material lindo. Quantas páginas? São uma média de 200 páginas e são 60 autores. Ah, entendi. E do que se trata o Nanquim? O Nanquim é um livro de temática livre, então tem contos desde romance, terror, fantasia, cada autor com seu modo de escrever. Entendi. E você escreveu o que aqui? Eu escrevi um conto de fantasia chamado A Disputa pela Esmeralda. Ah, deixa eu mostrar aqui, peraí. Repete, por favor. Eu fiz um conto que é de fantasia, que o nome do conto é A Disputa pela Esmeralda. Disputa pela Esmeralda. Exatamente. É algo que você viveu ou que você criou? Eu criei, na maioria das minhas histórias eu crio com base em acontecimentos cotidianos, histórias que eu li, algo que eu me inspirei. Então tudo que eu vejo, tudo que acontece comigo, ou que eu fiquei sabendo, eu uso de inspiração. Entendi. Você tem mais irmãos? Tenho uma irmã mais nova. Uma irmã mais nova. Isso, Ela te Bianca. ajuda a inspirar algumas histórias? Porque irmão é bom para inspirar história, né? De vez em quando, depende muito do humor dela. É? Se Ela ela é tá de bom mal-humorada? humor, um pouquinho. É mesmo? Mas se ela estiver de bom humor, ela sempre dá uma opinião sobre o conto. Legal. E como foi quando você chegou para sua mãe e disse assim, mãe, eu vou ser escritor? A mãe e o pai, né? Eles aceitaram muito bem, porque ambos liam pra mim quando eu era mais novo. Ah, então existe uma interferência positiva dos pais aí, de desde pequeno incentivar a leitura para a criança, é isso? Isso. Ah, parabéns para os pais, eu faço isso lá em casa também. Que legal. No mundo em que todo mundo vive em celular, em televisão, né? Isso é maravilhoso. Sim. Aí eu falei pra minha mãe, eu vou publicar um conto num livro. Porque essa professora Tayane, ela já publicava nessa mesma editora. Ah, então você aproveitou o conhecimento com a professora para Isso. editar. Entendi. Aí eu falei, mãe, eu vou publicar. Ela falou, ai, que legal, vou te apoiar, vou te ajudar. E tu vem me ajudando até hoje. Que legal. Minha mãe e meu pai. Como é que chama seu pai? Bernardo Marcelo. Bernardo Marcelo. Isso. Um beijo para o seu Bernardo Marcelo, né? A mãe está aqui acompanhando o filho. Parabéns pela iniciativa. Então, o primeiro foi o Nanquim. Sim. E aí, depois do Nanquim, veio qual? Depois do Nanquim veio o Perdoe-me. Perdoe-me? Perdoe-me, Você que isso. escreveu? Esse é outro de antologias também. Ah, entendi. Você Esse escreveu um. São só de antologias de romance e drama. Ah, que bacana. E são interessantes que você é tão jovem, mas os temas são tão maduros, né? Já te falaram isso? Já me falaram isso. É? Qual que você escreveu aqui? Aí, ó, o nome é Paz de Criação, Amor de Coração. Você sabe a página? É 86. 86. Que é a história do meu Vamos lá. pai. A história do seu pai? É. Peraí, não é 80, filme B? Aí, acho Calma aí, vamos achar, peraí. achar. Que eu quero, agora eu fiquei curiosa aqui, peraí. que meu pai teve uma infância muito conturbada por Anjo a mãe, perdido. pela mãe ter muitos filhos, ele acabou tendo uma história um pouquinho mais... Quantos filhos o seu pai, Diferente. sua avó teve? Minha avó teve 8 filhos. 8? Isso. Aqui achei. Paz de criação, amor de coração. Então, nessa crônica você relata a história do seu pai. Isso. Como é que foi? Conta um pouquinho pra gente. Pela minha avó ter, o meu pai ter um irmão gêmeo, não tinha como ela ter
total atenção em ambos e ainda cuidar dos outros filhos. O seu pai é que número da relação? Meu pai é o sexto. Sexto? Isso. Tá. Aí aconteceu que a minha avó pediu pra cunhada dela cuidar do meu pai. Ah, entendi. Então ele ficou mais com A tia. a tia do que com a própria mãe. Isso. E isso gerou algumas questões na vida dele. É. É isso? E aí eu relato um pouco sobre isso no conto. Ah, que interessante. E você sempre teve uma relação aberta para poder conversar sobre isso com seus pais? Sim, sempre. Legal isso, né? Nunca tive nenhuma porta fechada. Que bom, porque às vezes tem adultos que se sentem fragilizados ou se fecham nessa questão, né? De não compartilhar com os filhos o que viveu na infância. Sim. E às vezes acaba agindo de certa forma com os filhos, que os filhos não entendem por que aquilo está acontecendo, né? E aqui no caso você relatou essa história. Sim. E quando seu pai leu o que você escreveu sobre a vida dele, como foi? Primeiro eu fiz a base, eu expliquei pra ele, pai, vou fazer sobre sua história. Ele falou, legal, ele me ajudou, ele corrigiu algumas coisas. Aham. E aí eu publiquei e ele gostou muito. Ele Que ficou muito legal. gratificado. Seu pai trabalha com o quê? Meu pai é gerente de telemarketing. Gerente de telemarketing. Sua mãe? Minha mãe é professora. Professora. De português? Não. Ah, professora de quê? Ela dá aula para alunos com deficiência. Ah, que interessante. Que bacana. Família sensível, hein? É verdade isso. Bom, esse então foi o segundo. Esse foi o segundo. Então aqui nós temos Paz de Criação, Amor de Coração. Você que deu esse título? Foi. Legal, muito bom esse título. E aí depois desse veio qual? Veio Fogo de Prometeu, que aí no caso são antologias só de contos fantásticos. Nossa, o que se considera um conto fantástico? É o que foge da realidade. Tudo que é baseado em fatos reais, mas que foge muito da realidade, que não teria capacidade de acontecer. Ou seja, algo impossível de se Isso. realizar. Entendi. E aqui o seu qual foi? O nome do conto desse aí é o... Ai, perdão. Esqueceu. Calma que Não. a gente lembra. Deixa eu ver. O nome do conto é Matador de Lendas. Nossa, gente, eu acabei de passar por ele. Olha que coincidência, ele falou, eu passei aqui, ó. O Matador de Lendas. Você matou qual lenda? Do Valentine Day? Então, é uma Tá história... escrito aqui, gente. Sou Happy Valentine, no Dia dos Namorados. Olha aqui, ó. Ele até gaguejou aqui, ó, no conto. Ah, ficou vermelho. Aí tem, hein? Tô achando que tem alguma namoradinha no meio. Não. Você fez em homenagem a quem isso daqui? Esse foi mais que eu estava sem nada pra fazer e aí eu vi a ideia de usar o nome de um personagem de um outro desenho e juntar com o nome de Os Namorados e aí eu pensei nele, fui criando o resto da história. E a história é sobre um mundo distópico, um mundo onde tudo acabou dando meio errado. Chama-se Mundo Distópico? É, quando o futuro dá errado. Quando é o futuro. Mais uma que eu aprendi hoje. Adoro isso, gente. Mundo distópico. Repete, eu faço isso com meu marido. Meu marido adora me ensinar palavras diferentes. Hoje eu aprendi mais uma, amor, mas foi ele que me ensinou. Fala de novo. Mundo distópico. É, contos distópicos. Contos distópicos, que significa? Que é um conto que passa no futuro em que tudo deu errado, o mundo entrou em crise. Muito bem. Um tema bem atual, né? Sim. É, pois é. Legal. Depois desse, então, veio... Cracaraman, que é um livro que é só meu. Ah, esse é só seu? Esse é só meu. Ah, uau! É um livro infantil que é de super-herói. Olha aqui, ó. Que é a história de um garoto que, ao falecimento do avô, recebe de presente uma ave típica brasileira, que é o carcará. E aí ele passa, a ave e ele passam por alguns problemas e ele acaba ganhando superpoderes. Olha. E a história dele Ele contra o ou mal. o carcará? Ele e o carcará ganham Os dois superpoderes. juntos? Isso. Que interessante. Essa história tem alguma semelhança com a sua vida? Pouquíssima. Uma vez o meu avô me mostrou um carcará, porque a gente estava viajando pelo sertão. E eu falou, olha, ô Nicolas, um carcará. Aí ele me explicou a história, contou algumas histórias também. Eu falei, nossa, é um tema legal para falar num livro. Conta então a história para mim do carcará, que eu também não conheço, quero aprender. Tem muitas músicas do carcará brasileiras. E a história é tipo uma ave de rapina, uma ave parecida com um gavião, que caça ratos e menores roedores. Então falam que ela atrai boa sorte e coisas do tipo. É mesmo? E a gente encontra ela só no sertão ou não? É típica brasileira, mas é bem difícil de achar aqui na cidade, pela questão dos prédios e tais. Mas em lugares mais abertos é mais fácil de achar. Que legal. E a gente encontra esse livro aonde? No caso, só eu estou vendendo comigo, entrando em contato comigo ou pelo Facebook, e-mail, qualquer rede social, entrando em contato comigo, eu vou estar vendendo. Quais são os seus contatos pelas redes sociais?
Tem no Facebook a página do Heróis da Escrita e Leitura. Chama-se Heróis Da Escrita e Leitura. da Escrita e Leitura. Pelo meu blog, que também tem esse mesmo nome, Heróis da Escrita e Leitura. Você tem um blog? Tem um blog. Como é que chama? Heróis da Escrita e Leitura. Da Escrita e Leitura. E Instagram você tem? Instagram eu tenho, Nicolas Silveira. Nicolas Silveira. Isso. Entendi. Qual é o seu próximo passo? Agora eu vou continuar dando palestras. Ai, vamos falar das palestras então, gente, porque você está com quantos anos hoje? Tô com 15. Com 15? Nossa, tá velho, né? Tá, nossa, de 13 para 15, tá muito velho. Meu Deus do céu. Quantas palestras você já fez até agora? Sendo que ele lançou o livro com 13 anos. Eu fiz uma média de 6, 7 palestras. Em escolas? Foram 5 em escolas, uma numa biblioteca e outra numa faculdade. E o que você mais incentiva na sua palestra? Principalmente a jovens e adolescentes a lerem e escreverem mais. Porque eu conheço muitos jovens que gostam de ler, gostam de escrever e mesmo assim não tomam atitude de publicar, de pedir para uma editora. Então eu incentivo eles a tomar esse passo. Entendi. De não desistirem, de não escrever só para guardar na gaveta. Exatamente. Entendi, muito legal. Bom, então agora você já está com 15 anos, já fez 7 palestras, já tem diversos livros lançados e o primeiro autoral seu. Então o próximo passo é continuar a dar palestra e algum livro em mente? Tenho alguns rascunhos em casa, porque eu não costumo escrever no computador. No computador eu passo final, então eu sempre escrevo à mão, legal. tudo. E depois que eu termino eu passo no computador. E tem alguns rascunhos na folha e outros no computador já. Então já está num passo mais adiantado. Sim. Entendi. Existe algum horário que você gosta de escrever mais? À noite. É? Mas assim, na noite ou de madrugada? Da noite pra madrugada. Tua mãe deixa você ficar acordado de madrugada? De vez em quando. Bonitinho. Pra isso ele pode, né, mãe? Só se for pra escrever, né? Computador não, joguinho, videogame não, de jeito nenhum, né? Que bom. Você já sabe o que você vai ser quando crescer, além de escritor? Eu pretendo seguir a carreira do jornalismo, mas eu tô em dúvida ainda, não tenho certeza absoluta. Mas escritor, com continuo. certeza. Você gostaria de fazer faculdade de jornalismo, faculdade de comunicação? Sim. Mas você gostaria de trabalhar onde? Jornal, revista, TV? Você quer o hard news, que é aquela notícia do dia a dia de jornalismo? Você quer entretenimento? O que você imagina? Eu imagino mais com jornal físico ou revista. Você prefere mais editorial? Isso. Entendi. Você já foi a uma revista, a uma revista para ver como é que eles trabalham? Eu não tive a chance de entrar ainda, não consegui entrar numa redação, mas é um desejo. Né? Tem que ir num jornal local. Aqui no ABC nós temos o Diário do Grande ABC, você pode ver como é que funciona, né? Eu sempre digo que eu acho que nessa fase que você está, Nicolas, onde o adolescente ele não sabe exatamente, né? Ele gosta de alguma coisa, mas não sabe exatamente como é. Que o ideal seria esse adolescente ir até o ambiente físico, de onde acontece tudo, para ver como é o dia a dia, em que setores que ele poderia trabalhar, no que ele gostaria de trabalhar, porque eu acho que fica mais fácil da pessoa visualizar o que ela deseja para o futuro, né? Sim, que legal. Olha, escrever bem, eu acho que você já escreve. Incentivo não falta. Livro você já escreveu. Então eu vou fazer o seguinte, quando você lançar mais um livro, eu vou convidar você para vir aqui. E aí, quem sabe também, quando você fizer sua faculdade de comunicação, de jornalismo, a gente não se esbarre pela televisão ou por alguma redação por aí, certo? Tomara. Então tá bom. Parabéns, Nicolas. Muito Sucesso, obrigado. Viu? Muito obrigada. Adorei aqui, olha, os livros para mostrar para vocês aqui, ó. Vou encerrar aqui com o Carcaraman, que é o mais recente livro de Nicolas. Olha aqui, ó. Tá vendo? Nicolas Silveira. Tá aqui. Parabéns. Adorei te conhecer. Muito obrigado. Sucesso. Todo meu. Obrigada, viu? E ai, gente, acabou o programa. Passou rápido, né? Nesse Dia dos Namorados. Olha só, e sem querer, uma das histórias de Nicolas tem a ver com o Happy Valentine's, que é o Valentine's Day, que é o Dia dos Namorados. Tem umas coisas, né? Nada é por acaso nessa vida, né? Eu espero que vocês tenham uma excelente semana. Aproveitem essa segunda-feira e amanhã tem mais, Revista Mais. Agora você já sabe, né? Continue conosco porque você confere as melhores ofertas de varejo da região do Grande ABC. Beijo, tchau!